Olá pessoal, mais uma aula. Hoje falaremos de ligações químicas, né? E vamos dividir essa nossa aula de ligações em dois vídeos, tá? Esse primeiro nós vamos tratar das ligações iônicas e na próxima a ligação covalente, ok? Muito bem, então para falar de ligações iônicas vamos pegar como exemplo um elemento químico, o elemento químico sódio, tá? O elemento químico sódio tem número atômico 11, portanto tem também 11 elétrons, né? Utilizando o diagrama do Linus-Pauling, nós podemos distribuir esses elétrons, os 11, um S2, 2 S2, 2 P6, depois de 3 P6 viria 3 S2, mas como eu já coloquei 10 elétrons, ao invés de 3 S2, eu colocaria somente 1, para completar os 11 ficaria 3 S1, né? Muito bem. Então, observando o elemento químico sódio, nós podemos perceber que a sua distribuição eletrônica é muito semelhante a uma distribuição do elemento químico neônio, que é um gás nobre. E por ser gás nobre, obviamente, tem estabilidade. Os gases nobres são estáveis, né? São tão estáveis que eles costumam não formar compostos, tá? Já tem a sua estabilidade atingida, né? A formação de compostos se dá apenas devido à situação de serem os compostos mais estáveis, portanto, um nível energético mais baixo que os elementos isolados, né? E isso não se aplica ao gás nobre. O gás nobre ele tem mais estabilidade de forma isolada do que na forma de compostos. Portanto, o elemento químico sódio é muito semelhante na sua distribuição ao gás nobre neônio. A única questão é que ele tem um elétron a mais. Se ele não tivesse esse elétron, se ele perdesse esse elétron, ficaria com uma distribuição semelhante ao neônio. Ele não vai se transformar no gás nobre neônio. Ele vai ficar com a distribuição de elétrons semelhante ao gás nobre neônio. Tá certo? Muito bem. Se ele ficaria com uma distribuição eletrônica semelhante ao gás nobre neônio, caso perdesse um elétron, ele teria um nível energético mais baixo, portanto, estaria mais estável. Então, para o elemento químico sódio, para ele ser mais estável, ele precisa perder um elétron, ok? Muito bem. Como consequência, nós podemos agora observar aqui o elemento químico cloro, tá? Um outro elemento. São 17 o seu número atômico, portanto, 17 elétrons. Distribuir 17 elétrons, 1 S2, 2 S2. De 2 S2 viria 2 P6, 3 S2. 3 S2 eu iria para 3 P6, mas como eu tenho 17 para distribuir e já distribuí 12, faltam apenas 5. Então, ao invés de 3 P6, eu colocaria aí 3 P5. Então, essa é a distribuição eletrônica do elemento químico cloro, ok? Bem, essa distribuição é muito semelhante a um outro gás nobre, né? O gás nobre argônio. Observe, o argônio ele tem a mesma distribuição do cloro, só que ao invés de 3P5, 3P6. Ou seja, está completa a sua distribuição nos subníveis, possui os subníveis completos. E isso dá ao argônio uma estabilidade. E é justamente em busca dessa estabilidade que o elemento químico cloro procura ter um elétron a mais. Porque se ele tivesse um elétron a mais, ficaria com a distribuição 3P6, semelhante à do gás argônio, né? Ao elemento gás nobre argônio. E, lembrando, o cloro não vai se transformar no gás nobre argônio, mas vai ganhar uma estabilidade semelhante ao argônio, ok? Muito bem. Então, eu teria uma quantidade energética, né? um conteúdo energético menor
no sódio se ele perdesse um elétron e no cloro se ele ganhasse um elétron. Portanto, observando a última camada do elemento químico sódio, que é a terceira, ele teria um eletrinho ali, nesta terceira camada. Portanto, nós podemos representar o elemento químico sódio dessa forma, né? Estou mostrando essa última camada dele, que chamamos de camada de valência, que no caso do sódio é a terceira. Se observarmos o cloro ele tem ao todo 7, né? São 7 elétrons na última camada, porque eu não posso esquecer que ele termina em 3p5, mas ele tem também o 3s2. Então, juntando 2 elétrons do 3s2 com 5 elétrons do 3p5, eu teria 7 elétrons na terceira camada, que é a última camada do cloro. Ou seja, é a camada de valência do cloro. Representar, então, esta camada de valência do cloro, ficaria assim, os 7 elétrons, ok? Estou mostrando aqui os 7 elétrons do cloro, da última camada, e o 1 elétron do sódio, também da última camada. Então, vamos colocar os dois elementos juntos, né? Observe, olha o que pode acontecer. O elemento químico sódio está disposto a perder um elétron, enquanto que o elemento químico cloro disposto a receber um. Portanto, pode ocorrer do sódio, né, permitir que seu elétron seja transferido para o cloro, ok? Com isso, nós teríamos então a formação de cargas elétricas, tanto no sódio quanto no cloro. O sódio ficaria com uma carga elétrica positiva, já que ele perdeu um elétron, né? Lembrando, o elétron é negativo. Então, como o sódio doou o elétron, perdeu o elétron, ele vai assumir uma carga positiva, já que ele fica com um elétron a menos. E esse elétron foi transferido para o cloro, agora o cloro fica com um elétron a mais. Portanto, o cloro fica negativo. E nós passamos a ter, então, a representação Na mais Cl menos. Essa é uma representação que Lyons propõe, tá? Então, mostrando os elétrons, mostrando carga, isso tudo são representações que Lyons propõe. Mas, considerando que o elemento químico sódio, agora sem o elétron dele, portanto, passa a ser o íon sódio, então eu teria dois íons, o sódio mais e o cloro menos, ok? E, obviamente, por terem cargas elétricas contrárias, o que vai acontecer? A atração eletrostática entre ambos. Positivo atrai negativo. O sal de cozinha, portanto, nada mais é do que sódio transferindo elétron para cloro, ficando positivo sódio, ficando negativo cloro, e os positivos e negativos começam a se atrair e começam a se aproximar e começam a formar, então, o que nós chamamos de retículo cristalino. Então, o sal de cozinha, ele é, na verdade, um conglomerado de partículas positivas e negativas, tá? Formada por sódio e cloro, na forma de íon, portanto, então não é o elemento sódio, não é o elemento cloro, é o íon sódio e o íon cloro, que juntos formam esse retículo, ok? Valeu, pessoal, acho que era isso que nós tínhamos para mostrar para vocês. Até a próxima, então, tchau!